Fala pessoal, a gente está aqui com o nosso técnico Ítalo. Ele pegou esse equipamento aqui, esse notebook. E aí, Ítalo, o que você vai fazer nesse notebook? Bom, estou com esse notebook positivo. Chegou aqui com o seguinte sintoma. Dá pra ver que a tela é meio esverdeada, né, quando ele está desligado. Aí eu ligo ele, eu consigo ver quando ele liga o logo da Positivo aparecendo lá atrás, só que a tela aparece sem brilho. A gente passou para o cliente o orçamento para... Primeiro a gente testou com outra tela e o sintoma persistiu, então a gente passou o orçamento só para trocar o cabo flash, né? Porque geralmente é relacionado ao cabo flash. Aí a gente fez a troca, esse aqui é o cabo flash novo que a gente testou, manteve o mesmo sintoma. Então a gente pegou, não vai cobrar nada, né, desse flash do cliente. A gente passou o orçamento de reparo em placa, porque se não é o flash nem a tela, provavelmente alguma coisa na placa nesse circuito aqui. Então eu vou desmontar, vou fazer aqui análise no circuito, até então não tinha desmontado ele. Só para testar o outro flash, né? Não fiz limpeza nem nada, porque não deu certo. Então vou desmontar aqui, fazer uma análise no circuito, verificar a tensão, porque o que está acontecendo aqui é que os LEDs da tela, eles não estão sendo ativados ou não está chegando a tensão para conseguir iluminar a tela. Aí ele tem a imagem, projeta a imagem, porém não projeta o brilho. E aí, Ítalo, como estamos? Bom, eu retirei a placa completa aqui, eu já vi que ela está com algum problema sério de oxidação, tem umas partes aqui que estão muito feias. Espera eu também. Então, antes de trocar componentes, eu vou fazer a ressolda de todos esses pontos de oxidação do equipamento. Vou tirar umas fotos aqui pra mim que eu não tirei todas. E depois disso, ver se o problema restaura, né? Se o equipamento volta a funcionar. Parece que eu vi o problema aqui, deixa eu ver. Não, normal. E isso ficava atrás dessa coberturazinha de plástico. Por cima aqui ela está visualmente ok. É só a parte de baixo que está oxidada, pelo visto. E é bem possível que algum daqueles componentes oxidados tenha relação aqui com o fato do backlight não estar acendendo. E aí, Ítalo? Estou aqui com o equipamento ainda. A primeira coisa que eu fiz foi retirar toda aquela oxidação, como dá para ver aqui, que eu retirei aqui, essa região aqui nesse componente também. Fiz a ressolda desses componentes, ainda está um pouquinho preto, mas eu já conferi as trilhas. Então, depois de remover toda a oxidação do equipamento, eu fiz as medições principais aqui. Tá aqui com outro flash, outra tela. Tá do mesmo jeito, vou mostrar aqui como é que... Qual que é o problema, ó. A única coisa que está faltando na tela é o brilho. Em qualquer tela dá o mesmo problema. Aí se tivesse brilho ele tá funcionando na imagem normal, tanto que a imagem da tela está sendo projetada. O problema é que ele não está ativando o brilho. Fiz uma medição aqui no conector da tela, eu verifiquei que eu tenho algumas das tensões principais no conector, inclusive os 19 volts, que é a alimentação do brilho da tela, mas o equipamento não ativa esse brilho. Então pode ser algum enable, alguma coisa assim. Então eu fiz a troca também de alguns desses componentes, são esses transistores de diodo, né, que eles passam a tensão de um lado para o outro. Tem um drain source gate neles, não resolveu o problema. Verifiquei que esse componente ele está aquecendo muito também. Ele recebe esses 5 volts, esses 3.3 também, está liberando esses 2 volts. Eu troquei, manteve o mesmo sintoma. Então eu vou voltar para a análise. Eu estou suspeitando de que esse equipamento esteja com algum problema no Super I/O, porque estava oxidado, então se ele estiver danificado ele ia
apresenta alguns erros desse tipo. E eu vou conferir todos esses componentes que estavam oxidados, porque na verdade o que eu estou tendo aqui não é uma tensão faltando, é uma queda de tensão aparentemente, por causa desses 2 volts aqui desse componente estão caindo. É que, se eu não me engano, o normal era 3.3, preciso confirmar também. Estou com o esquema aberto, mas estou olhando partes por partes. Primeiro eu estava focando aqui na região da tela, agora eu já estou olhando mais na frente essa questão. E vou continuar essa análise aí, tentar descobrir qual que é a causa desse backlight não estar ativando. E aí, Ítalo, como estamos? Bom, eu já fiz vários procedimentos nessa placa. Um deles foi alguns testes de... eu peguei aqui o conector da tela, né? Identifiquei ele aqui no esquema. Vou rapidamente mostrar aqui. Esse aqui é o conector da tela. Vou aumentar aqui para ficar melhor. Medi aqui todos os terminais e verifiquei cada um deles o que estava faltando. Eu identifiquei que um deles, o 10, que é o backlight on. Isso aqui, que é o terminal 10, sobe aqui, ele estava em falta. Mas mesmo injetando aqui o que falta, porque geralmente, às vezes quando está em falta, a gente consegue pegar aqui, vamos supor que seja 3.3 na tensão, a gente pega de outro lugar, tem esse 6 próximo que gera 3.3 e injetar aqui. Ainda tem até um pouco de solda que eu tentei, tanto aqui quanto aqui. Mesmo injetando a tensão, ele liga o backlight, mas apresenta distorções na tela. Então não ia adiantar resolver só o backlight, precisava ver o que mais tinha de problema na placa. Então eu voltei aqui para a parte de trás onde estava oxidado, dá para ver que eles estão diferentes, porque eu retirei todos os componentes que estavam com oxidação e ressoldei. Tá aqui tudo soldado bonitinho. Aqui embaixo tinha vários terminais que estavam danificados. Eu fiz a recuperação desses terminais, de todos eles, nesse componente aqui também. Só que esse aqui eu ainda não tirei, eu só fiz a ressolda mesmo. Esses aqui, que é o Super I/O, esse componente aqui eu retirei eles e fiz a ressolda correta deles. Agora tá tudo soldado bonitinho, direitinho. Aí eu voltei pra cá, voltei pra análise, identifiquei que mesmo assim ainda tinha faltando aquela tensão. Troquei aqui o componente responsável por receber e passar aqui o backlight on que estava faltando. Vou mostrar ele aqui no esquema. Esse aqui é o Q16, ele recebe esses 3.3, o backlight 1 ele sai do dreno dele e vai lá, mas ele precisa ser ativado. Indo mais para trás, ele precisa aqui receber esse backlight enable, que é uma tensão que ela vem do Super I/O. Aqui IT8502E, ele produz essa tensão no pino 76 do Super I/O e essa tensão estava faltando por isso. Mas mesmo que eu force e coloque lá os 3.3, o equipamento apresenta tela verde, distorção de imagem e trava. Então eu voltei aqui para a placa, verifiquei mais. A gente identificou que é um possível problema no processador, porque o Super I/O ativa, mas quem projeta e gerencia a imagem é o processador. Esse equipamento ele não tem chip de vídeo secundário, então é bem possível que essa peça ela esteja danificada e esteja causando essas distorções de imagem e esteja causando esse problema de não estar liberando esse backlight on. O próprio Super I/O também pode estar danificado por ele não estar liberando esse backlight on, mas essa é a menor dos problemas, porque esse eu consigo simular, né, injetando tensão de outra parte da placa aqui para ele ativar o LED. Mas mesmo assim
não adiantaria eu comprar isso, esperar eu trocar e o equipamento apresentar o backlight, mas com a imagem distorcida, com a tela verde e travando. Então a gente fez a BIOS também para ver se ele parava de dar esse problema de imagem. Não resolveu. Eu peguei aqui o arquivo dele, salvei no meu computador, peguei um similar. Esse aqui é o arquivo que eu encontrei, mas o original também está aqui na área de trabalho. Ele é um pouquinho diferente, mas testei com os dois, deu o mesmo sintoma. Então é bem possível que a gente precise trocar esse processador. Ele até tem uma colinha que dificulta aqui o serviço. Essa colinha vermelha aqui. Não sei se já tiraram um pedaço dela ou não. Geralmente vem em todos os cantos, veio só em 3 aqui. Enfim, vou passar aqui essa opção para a gente verificar se encontra essa peça, porque essa aqui a gente nem sempre encontra. E caso a gente encontre, vamos voltar a tentar o reparo dessa placa. E é isso aí, a gente fica dependendo da peça agora. Se a gente encontrar ela, a gente vai dar prosseguimento.